Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar um relato e espero que gostem. Se forem inscritos no canal e gostam do nosso conteúdo, deixem seu like e um comentário. E se não forem inscritos, por favor, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, comentem. Conto com vocês e desde já agradeço. Quando aluguei um Airbnb no verão de 2023, não imaginei que passaria o pior terror da minha vida. Fui passar férias na cidade de Paraty. Sempre quis conhecer aquele lugar. Era o meu sonho, desde menina. Mas não podia imaginar que minha viagem dos sonhos fosse se tornar um pesadelo e que depois daquelas férias nunca mais iria desacreditar no sobrenatural. Aquele lugar me convenceu de uma vez que o sobrenatural existe e, mais que isso, convivemos intensamente com ele. A linha que separa o sobrenatural do real é muito fina, quase invisível. As casas, os lugares, as pessoas não são o que parecem ser. Nem sei mais se eu sou mesmo real ou apenas uma projeção de algo maior, muito maior. Algo que não poderemos nunca entender, sequer imaginar. Hoje, quando olho para alguma pessoa na rua, no trabalho, no supermercado, fico imaginando se ela é realmente alguém vivo, morto, ou apenas uma projeção de algo que eu não sei, que sequer podemos imaginar ou entender. Em janeiro de 2023, fui com meu marido e meus 2 filhos para a cidade de Paraty. Seria nossa viagem dos sonhos. Nos preparamos por 2 anos. Optamos por ficar em um Airbnb, então começamos a procurar alguns pela internet. Achamos um que seria ideal, pois ficava próximo a tudo. Era grande, parecia confortável, e o que mais chamou nossa atenção é que, apesar de ser muito bonito e luxuoso, era muito barato. Ficamos animados e tratamos logo de fazer contato. Uma senhora muito simpática nos atendeu atenciosamente e começamos assim um contato. E depois de alguns e-mails e telefonemas, a simpática senhora disse que o Airbnb já estava reservado e que nem precisávamos depositar nada, que ela tinha gostado da gente e confiado também, que poderíamos pagar depois e que ela mandaria limpar a casa toda para nos receber. Eu não via a hora de estar naquele paraíso e, apesar da senhora ter sido muito gentil, resolvemos fazer a coisa certa. Nada desse negócio de pagar depois. Afinal, não conhecíamos a senhora e nem ela nós. Então fizemos tudo dentro da lei e alugamos para 1 mês inteirinho. Não preciso nem dizer que eu estava no céu e no dia marcado fomos ao encontro do paraíso e de um sonho. A viagem foi tranquila e quando chegamos nem acreditamos, pois a casa era muito, mas muito linda, mais linda do que vimos nas fotos. Até achamos que tínhamos errado o endereço, pois aquela casa era muito, muito luxuosa.
mais luxuosa que aquelas das fotos. Então veio ao nosso encontro uma senhora de uns 80 e poucos anos, acho, sorridente e simpática. Era a senhora Fidélias. Ela nos abraçou e nos deu boas-vindas com uma garrafa de vinho e flores. Achei fofo da parte dela estar ali pessoalmente. Notei que ela deu uma atenção especial aos meus gêmeos. Ela os olhava de um jeito estranho, mas achei que foi só uma impressão, pois ela somente nos deu boas-vindas e disse que estava ali para lhe esclarecer algumas dúvidas a respeito da casa, pois aquela não era a que tínhamos visto nas fotos. Que ela, quando soube que tínhamos 2 crianças, resolveu nos alugar uma casa maior e mais confortável. Mas que não nos preocupássemos, pois não pagaríamos 1 centavo a mais do que foi acordado. Meu marido e eu não sabíamos o que falar, pois aquela casa era muito mais luxuosa. Meu marido chegou à conclusão que ela deveria ser uma senhora muito rica e de bom coração. Já eu comecei a pensar que ninguém é tão bonzinho assim. Entramos e por dentro a casa era ainda mais linda. Nos instalamos e fomos aproveitar o lugar. Almoçamos em um belíssimo restaurante e voltamos para casa no início da tarde. A ideia era descansar um pouco e sair para jantar e ver como era aquele lugar à noite. Mas estávamos tão cansados que todos só fomos acordar na manhã seguinte. Eu acordei passando muito mal. Todo meu corpo doía. Era como se eu tivesse andado quilômetros a pé. Estava sem disposição para nada, mas não queria estragar o dia do meu marido e dos meus filhos. Então, decidimos que eles iriam sair e visitar todos os lugares que estava programado e eu ficaria descansando. E mais tarde, se estivesse melhor, me encontraria com eles. Voltei para a cama, pois estava realmente mal. E é agora que começa o sobrenatural, que fez com que eu mudasse tudo o que sempre pensei, e até agora não consigo explicar. Eu estava deitada, mas não estava dormindo. Me virei para o lado onde ficava a porta e quando ia fechar os olhos, comecei a escutar vozes que vinham da sala. Eram muitas vozes. Então, no começo, achei que era a senhora, dona da casa, que estava falando com o meu marido. Mas lembrei que ele já tinha saído com as crianças. Tentei levantar para ver o que era e não consegui. Todo o meu corpo estava duro como se fosse pedra. Tentei falar, mas não consegui. Era como se de repente eu tivesse virado uma estátua de pedra. Então percebi que aquelas vozes estavam se aproximando do quarto e comecei a ouvir passos, muitos passos. Então começou a entrar pessoas no quarto, homens e mulheres, jovens e mais velhos. Todos estavam vestidos com uma espécie de túnica com capuz preto. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas. Elas entraram no quarto, estavam conversando, mas não consegui entender o que falavam, a não ser uma única frase dita por um homem muito alto, com barba
e olhos brilhantes. E ele disse: Vamos, já está quase na hora. Ele está esperando. Eu estava congelada na cama, fria como uma pedra de gelo, e não conseguia me mexer. Era como se eu tivesse toda amarrada com uma pedra de gelo em cima. Via todas aquelas pessoas passando próximo à minha cama e indo na direção da varanda. O ar ficou pesado, gelado, escuro. Eu tentava gritar, mas minha voz não saía. Tentava levantar, mas não conseguia. Comecei a entrar em pânico. Todas aquelas pessoas passando por mim como se eu não estivesse ali. E depois que todos passaram, tentei novamente me levantar, mas aí aconteceu uma coisa que jamais vou esquecer. Quando todos passaram, o quarto ficou ainda mais gelado, o ar ficou pesado demais. Então entrou um ser. Ele era a coisa mais horrível que eu já vi. Ele era alto, tinha a cabeça metade humana, metade bode. Seu corpo também era de um humano, mas tinha patas de bode. Ele entrou devagar e, ao contrário dos outros, ele me viu e veio se aproximando de mim. Ao mesmo tempo, eu vi 3 criaturas como aquela que descia do teto bem em cima de mim. Eu sentia tanto medo que parecia que ia morrer. Tentei fechar os meus olhos para não ver aquilo, mas eles também estavam congelados. Aquela entidade enorme e aqueles 3 seres se aproximaram de mim. Chegaram tão perto que pude sentir o cheiro de podre que vinha deles. Em pensamento, comecei a orar. Creio em Deus Pai, Ave Maria, Maria passa na frente, Salmo 23, Salmo 91. E a cada oração, aquele ser enorme me acompanhava, e quando eu errava a oração ou esquecia, ele completava. O curioso era que não parecia que ele estava de deboche ou sarcasmo. Ao contrário, ele estava realmente orando e reverenciando aquelas preces. A impressão que eu tinha era que ele precisava delas e estava me usando para conseguir pronunciar aquelas santas palavras. Eu estava exausta, mas continuava orando. Então, a porta do quarto se abriu e aquela doce senhora entrou, acompanhada por mais 7 senhoras. Todas estavam usando aquelas túnicas pretas e capuz. Ela me olhou com um olhar doce, se aproximou de mim e disse: Não tenha medo, minha menina. Você não sabe o quanto é importante para mim. Ela e as outras tiraram aquelas túnicas e ficaram totalmente nuas. Então se ajoelharam diante daquela entidade enorme com cara de bode. Os outros também se ajoelharam e ficaram em círculo. Não aguentei e desmaiei. Agora, tudo o que vou contar são lembranças obtidas através de hipnose, pois durante muito tempo, depois de tudo o que aconteceu, comecei a mudar.
Hoje eu não sou mais quem eu era. Eles me transformaram e às vezes sinto que faço parte deles. Minha vida depois daquilo se transformou em um verdadeiro mistério. Absolutamente não sou mais a mesma. Falarei disso depois de contar o que venho aos poucos lembrando. Acordei e estava em uma espécie de porão. Tinha muitos símbolos desenhados por toda parte, no chão, nas paredes. Eu estava sentada em uma enorme cadeira, toda de marfim, com enormes símbolos também. Eu estava amarrada, completamente nua. Embaixo da cadeira tinha um enorme pentagrama desenhado no chão e velas, muitas velas, que formavam um círculo ao meu redor. Além das velas, vi aqueles espíritos que tinham visto antes entrando no quarto e desaparecendo na varanda. Também estavam lá as senhoras e aquelas horríveis entidades, sendo que as 3 que desceram do teto estavam uma atrás e 2 de cada lado meu. Estavam todos nus. Eu não conseguia entender como era possível reunir espíritos vivos e mais entidades, todos juntos. Primeiro fiquei sem saber o que fazer. Depois comecei a me debater. Não estava mais congelada e tentava me desamarrar e sair dali desesperadamente. A tal senhora, dona da casa, se aproximou e colocou a mão sobre a minha cabeça e disse com voz suave: "Tenha calma, minha menina. Você está tendo a honra de participar de um momento único na sua vida. Sabe, não somos nós que os escolhemos. Ele nos escolhe." Ela falava com tanta doçura que me acalmei. E por incrível que pareça, por incrível que possa parecer, parei de sentir medo. Era como se uma voz me falasse para ter calma, que tudo ia dar certo. Era como se eu soubesse que não adiantava lutar, que aquele era o meu destino. Fechei os olhos e fiquei ouvindo eles falarem naquele idioma que não conhecia. A entidade enorme começou a falar e sua voz era tão forte que meus ouvidos começaram a doer. Ele falava algo e todo mundo repetia. Era um ritual que não sei até hoje para que serviu. Era algo que nunca tinha visto, pois ali estavam encarnados e desencarnados juntos daquelas entidades. Senti quando cortaram um pouco do meu cabelo e senti quando deram um forte corte na minha mão. Doeu, mas não reagi. Era como se visse tudo aquilo do alto, fora do meu corpo. O ritual continuou e fizeram coisas que não vou revelar aqui, pois não sei para que serve e não quero prejudicar ninguém. Me lembro que, enquanto estava ali, eu perdia e recobrava a consciência. Não sei quanto tempo durou aquilo tudo. Na verdade, soube somente depois. O que me lembro era que quando recobrava a consciência, aquela senhora, dona da casa, estava sempre lá, junto com aquela entidade enorme. E cada vez que acordava, tinha menos pessoas, mas eles sempre estavam lá. Até que finalmente acordei
e estava no hospital. Meu marido me disse que fiquei desaparecida por 3 dias e fui achada vagando pelas ruas, desorientada. Naquele momento, eu sentia como se tivesse saído de um sonho. As poucas coisas que me lembrava, contei para o meu marido. Mas, segundo ele, a senhora, dona da casa, sempre esteve ao lado dele, ajudando nas buscas e muito preocupada comigo. Mas eu juro, toda vez que recobrava a consciência, ela estava lá. Minhas tão sonhadas férias acabou ali. Voltamos para casa e eu nunca mais fui a mesma. Meu marido me apoia, mas não acredita em mim. Na cabeça dele, eu surtei e saí de casa perambulando por ruas que não conhecia. E é isso. Para ele, é mais fácil acreditar nessa história do que acreditar que sua esposa, mãe de seus filhos, tenha participado de um ritual para não sei o quê. Quando digo que não sou mais a mesma, sei do que estou falando, pois agora tudo o que desejo, seja para o bem ou para o mal, acontece. Uma das poucas coisas que me lembro sem ter tido a ajuda da hipnose é de ouvir claramente quando aquela mulher me disse que não somos nós que os escolhemos. Ele nos escolhe. Pois bem, continuo escolhendo a Deus e continuo escolhendo fazer o bem. Seja lá o que tenham feito comigo, nunca vão conseguir me desviar de fazer o certo. Minha fé aumentou e minha vontade de fazer o bem também. Apesar de tudo, estou em paz, pois se eles me escolheram, tenho certeza que Deus também me escolheu. E minha vontade é soberana e sigo escolhendo Ele. Esse é meu relato. Não citei nomes, pois desejo me preservar, mas afirmo que tudo o que relatei é real. O sobrenatural está em toda parte. Alguns veem, outros não.